Eu estou procurando um lugar. Quem sou eu? Eu sou o inimigo, o viajante. Ele não tem paradeiro. Seu propósito é roubar, matar e destruir. Basta destruir a sua família que ele pula para a próxima. Basta falir a sua empresa que ele vai para a próxima. Não permita que o inimigo te envergonhe. Você pode ter cometido erros. Você pode ter falhado. Você vai ter que lidar com essa falha, com esses erros. Mas não deixe o diabo vencer você. Porque você é um filho de Deus. Levanta essa cabeça sua. Glória a Deus. Irmãos, eu quero fazer uma reflexão com vocês hoje. Algo que tem por propósito te fortalecer no Senhor. Firmar seus passos de uma tal forma que você esteja preparado para viver todos os momentos da sua vida. Sobreviver a todos os ataques do inimigo e poder sair deste ambiente de cabeça erguida. Podendo dizer até aqui, me ajudou o Senhor, e o nome do Senhor sendo glorificado através de sua vida. Então, uma coisa muito importante que você precisa aprender agora: Deus não pede de você perfeição, Deus pede de você progresso, ok? Não é perfeição, é progresso. Na ótica divina, o importante é que amanhã sejamos melhores do que hoje. O importante é o que nos derrubou, desanimou, certo? Criou problemas para nós ontem, não crie hoje. Porque nós estamos num ambiente de progresso. Nós estamos vivendo uma vida crescente, tá certo? Então, eu quero te mostrar a história segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 11, verso 1 e 2. Verso 1. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. Continua, porque tem gente que não conhece o texto. Mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o heteu? Então enviou Davi mensageiro e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Somente até aí. Olhe para mim, porque eu quero conversar com você. Alguns anos antes a esta passagem, um rapaz começa a viver algumas histórias bem particulares. Um dia Davi está no campo, o mensageiro manda chamá-lo dizendo: o profeta está na sua casa, um banquete está preparado, mas ninguém come se você não chegar. Davi então chega, o profeta derrama sobre ele o azeite da unção. Davi vai seguir sua vida, mas Davi agora está apacentando as ovelhas de seu pai, quando um urso vem tentar pegar uma ovelha. Davi então defende a ovelha, enfrenta o urso e mata o urso. Em outra ocasião, Davi, apacentando as ovelhas, agora um leão veio e pegou uma ovelha. Davi então vai até o leão, certo? Toma a ovelha do leão e mata. Davi venceu 2 batalhas. A batalha contra um urso e a batalha contra um leão. Uma batalha meio que selvagem, né? É um animal perigosíssimo, ou 2, mas lá na selva, certo? Ou lá no campo, vamos dizer assim. E ele continua levando sua vida. O próximo adversário de Davi não é urso nem leão, é um soldado dos filisteus. Ele é um homem altamente preparado, campeão dos filisteus, especialista no combate homem a homem. Este homem é Golias. Ele é o próximo adversário de Davi. Com uma funda na mão, uma tiradeira, ele atira uma pedra que derruba o gigante, ele corta a cabeça do gigante e vence a batalha. O próximo adversário de Davi é o rei Saul. Saul agora era capaz de identificar em Davi a presença do espírito que um dia esteve sobre ele. Saul agora 2 vezes tenta matar Davi, e Davi se esquiva de Saul, evita matá-lo,
e Saul acaba morrendo numa batalha desafiadora. Bom, nós temos 3 batalhas enfrentadas por Davi, ou 4, né? O urso, o leão, o gigante e o rei. Note que à medida que Davi vai vencendo uma batalha, o próximo oponente se torna mais poderoso. À medida que ele passa de uma fase, o teor da batalha cresce. As garras do urso, as presas do leão, a espada de Golias e a lança de Saul não venceram Davi. Ele foi ungido por Samuel para se tornar rei e ainda não se tornou. Mas finalmente a vitória chegou. Davi, após a morte de Saul, ele vai se tornar o rei. Finalmente as coisas parecem fazer sentido. Mas o capítulo 11 nos narra a próxima batalha. O modelo da batalha mudou. O campo de batalha não é mais o mesmo. Verso 1 do 11. E aconteceu que, decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra. Bom, o rei é Davi e o tempo é de sair à guerra. No tempo em que os reis saem à guerra. O texto diz que Davi envia Joabe, com ele os seus servos e todo Israel. Lá em Rabá, eles enfrentam os amonitas e o texto diz que Joabe e os servos de Davi destroem os filhos de Amon. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Olhe bem, era tempo de ir à guerra. Davi manda alguns irem à guerra, mas ele não vai. Davi deveria estar em Rabá, junto com seu comandante, Joabe. Davi tinha que estar lá enfrentando os filhos de Amon, vendo as cabeças rolarem, vendo seus soldados gritando vitória, ensanguentados, vencendo. Mas ele não foi. O motivo pelo qual eu não sei. Davi resolveu ficar em casa, no palácio, dormindo, descansando. Talvez porque a batalha de Rabá contra os amonitas fosse uma batalha fácil. Talvez ela era tão fácil que ele resolveu não ir. Sabe aquele inimigo? Sabe aquela situação que ela parece que não deve ter de você toda a atenção? Então ele nem foi. O que ele não sabe é que ele continua em guerra, mesmo que não seja em Rabá, mesmo que não seja contra garras, presas, espadas, lanças. O campo de batalha vai mudar e pior, Davi não nota. Ele não é capaz de notar o que está acontecendo. Quando ele não vai à batalha e fica em casa, o texto diz que ele vai se levantar e passear pela sacada e ele vai ver uma mulher tomando banho. Eu garanto a você que não tinha nenhuma mulher tomando banho em Rabá. Não tinha nenhuma mulher tomando banho na guerra. Mas ele não está na guerra, ele está em casa. Ele deveria estar na guerra, mas não está. E quando você não está onde deveria estar, você corre o risco de ver coisas, de ouvir coisas que não deveria ouvir. Lá a vitória está acontecendo. Mas aqui não tem guerra, né? Ele está em casa. Cadê o leão? Não tem leão. Cadê o urso? Não tem urso. Cadê o gigante? Não tem gigante. Cadê o rei? Não tem rei. Então parece que não tem guerra. Por quê? Porque o inimigo de Davi mudou. E quando o inimigo muda, certo? Quando a estrutura muda, os crentes costumam se atrapalhar. Davi está agora diante de seu maior adversário. O maior inimigo e a maior batalha de Davi. Aliás, a batalha cuja qual ele vai perder. Ele que venceu leão, urso, gigante e reis. A configuração mudou e quando a configuração muda, Davi se atrapalha. O que tem agora? Uma mulher. Ela não tem presa, não tem garra, não tem espada, não tem lança. Ela é apenas uma mulher belíssima. Seu nome é Batseba. Davi é capaz de olhar aquela mulher tomando banho. E diga-se de passagem, Davi tem como esposa Merabe, tem como esposa Abigail, tem como esposa todas as mulheres que haviam pertencido a Saul, agora pertencem a ele. Então Davi não tem nenhum problema. Ele é homem, então é perfeitamente normal que ele seja atraído por aquela imagem, tá certo? É assim, mas Davi quer aquela mulher. Ele é o rei e ele manda alguém ver quem é aquela mulher. Descubra quem ela é. Tá bom, ele ainda está na batalha. O inimigo é outro e ele ainda não notou. Alguém volta e diz: Davi, aquela mulher é casada. Ela é a esposa de um dos seus oficiais, Urias, o Heteu. Ele está na batalha. Bom,
A informação por si só já deveria ter destruído as intenções de Davi, mas não destruiu. Davi está em guerra. Ele está em guerra, numa guerra diferente, é verdade, porque nem sempre as guerras que enfrentamos seguem o mesmo modelo, nem sempre a guerra vem em modelo de confusão, de problemas, de adversidade, nem sempre o que tem agora para ele é o maior inimigo dele, diante dele. Ele pode ir se deitar com qualquer uma, eu citei Merabe, mas era Mical, certo? Mas ele se deita com ela. Ela não pode negar, provavelmente, pois ele é o rei. E o texto termina dizendo que ela ficou grávida. E o marido dela está na guerra. Ela não tem como explicar aquela gravidez. Ela está grávida do rei. Quando ele voltar e ela tiver de barriga, provavelmente ela vai ser apedrejada, morta. Ela é uma adúltera. Então ela manda avisar. Eu estou grávida. Davi falou, eu preciso resolver isso. Manda trazer o marido dela. Não vai dar para contar as semanas. A gente bota o filho na conta do cara. O cara falou que não ia, o tal do Urias. Ele veio, mas não foi deitar com a mulher dele. Davi falou, não tem jeito, vou mandar matar esse cara. Mandou ele levar uma sentença de morte para o sobrinho dele, Joabe, que está lá no campo de batalha, e Urias morre pela espada dos amonitas. Davi agora, sabe o que ele fez? Ele é muito gentil. Ele pegou a mulher para ele. Tadinha, né? Legalzinha. Capítulo 12. Capítulo 12. Preste atenção nessa historinha, porque ela é muito legal. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã é o profeta, é o homem da palavra de Deus. Deus foi lá e falou com Natã, vai lá na casa do rei, vai lá e fala com ele. Fala com ele o quê? Vamos lá. Apressando-se, ou apresentando-se ele a Davi, disse, olha a história contada pelo profeta. Havia numa cidade 2 homens, um rico e o pobre. O rico é Davi, o pobre é Urias. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas. As ovelhas e vacas representam suas esposas, suas mulheres. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeirinha que comprara e criara. Essa cordeirinha é Batseba. O rico é Davi, as ovelhas e vacas são suas mulheres. O pobre é Urias e a cordeirinha é Batseba. Olha só, ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia, dormia no seu regaço e a tinha como filha. Verso 4. E vindo um viajante ao homem rico. Lembra do capítulo 11, do verso 1? Lembra quando Davi se levanta, não vai para a batalha, mas vai dar uma volta no palácio? Ele está andando na sacada do palácio, sozinho, e ele vê Batseba tomando banho. Davi viu Batseba da sacada. Davi está sozinho vendo Batseba. Capítulo 12, o homem rico, Davi. Presta atenção, recebe na sua casa um viajante. Quando o profeta chega, o profeta não traz uma visão física, ele traz uma visão espiritual. Davi achou que estava só, Davi achou que a guerra estava acontecendo em Rabá. Ele não sabia que Jerusalém estava em guerra e que a casa dele havia sido invadida por inimigos. Porque ele não vê, mas quando o profeta chega, o profeta diz, aí, um viajante veio à casa do rico, ao palácio. Quer saber quem é o viajante? Dá um pulinho no livro de Jó. De onde você vem, Satanás? Eu estou viajando, estou percorrendo a terra. Eu estou procurando uma empresa, uma casa, uma igreja, um casamento, filhos que não são protegidos, não são guardados. Eu estou procurando um lugar. Quem sou eu? Eu sou o inimigo, o viajante. Ele não tem paradeiro. Seu propósito é roubar, matar e destruir. Basta destruir a sua família que ele pula para a próxima. Basta falir a sua empresa que ele vai para a próxima. É sim, olhe bem, esse é Davi. Ele não faz a mínima noção. Por quê? Porque a configuração mudou. Você lembra Moisés? Qual é a configuração da primeira vez que a água vai sair da rocha? Toca. Qual é a segunda configuração? Fala. Quando Deus diz fala, a configuração mudou. Se a configuração muda, os crentes se atrapalham. Davi não faz a mínima noção que tem uma guerra no palácio. Ele não é capaz de enxergar. O profeta diz, veio um viajante ao homem rico e deixou este de tomar das suas ovelhas e das vacas para assar para quem? Para quem? Para o viajante. Então, escuta aqui. Se o homem rico é Davi, o pobre é Urias. Se Batseba é a cordeira, vamos pensar comigo. O texto diz que aquilo que foi assado para quem? Aquilo era para destruição. Entendeu? O pecado alimenta Satanás. Olha só. Quando você olha para isso, Davi está agora diante
de uma historinha bem interessante. Ele está terminando de contar, ó. Vamos lá, ó. Deixou este de tomar das suas ovelhas, ou seja, Davi deixou de se deitar com as suas esposas, certo? Porque era para assar para o viajante que viera a ele. Ele tomou a cordeira do pobre e preparou para o homem que viera a ele. Note que tudo que está sendo feito no palácio está sendo feito para o viajante, não é para Davi. Está tudo certo? Coloca o 5. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. Davi está invocado com que homem? Qual é o homem que Davi está aborrecido? Ele mesmo, ele só não sabe. O cara que ele está invocado, certo? É ele. E aí Natan disse: vive o Senhor, certo? E ele disse a Natan, Davi disse: vive o Senhor, que digno de, é o homem que fez. Bota o verso seguinte: e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se. Então disse Natan a Davi: você é esse homem, esse é você, Davi. Você é o cara do leão, do urso, do gigante, do rei. Mas cada batalha traz consigo, meus irmãos, características particulares, peculiares. Não pensa que porque você venceu ontem, você vai vencer hoje, não. Hoje a batalha é outra. O inimigo está te estudando, olhando para você, buscando uma maneira de envergonhar você, envergonhar a sua família, envergonhar a igreja que você faz parte, envergonhar o nome do Senhor. Então não brinca com isso, não. Davi diz: esse cara deveria morrer, porque ele não faz a mínima noção que ele está falando dele mesmo, porque ele não enxerga a guerra. Para ele a batalha acontece em Ramá ou em Rabá. Ele não enxerga isso. Mas quando ele diz isso, olha só: tu és esse homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, te livrei das mãos de Saul e te dei a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Olha o que Deus está dizendo para ele: cara, olha o que você jogou fora, olha o que você fez. Mas Davi tinha com ele, a seu favor, um campo novo, uma batalha nova. Deus é misericordioso. Nós lidamos com duas coisas grandiosas de Deus. Diga para mim: graça. O que é graça? Graça é receber aquilo que eu não mereço. E Deus também trabalha com misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é não receber aquilo que eu mereço. Graça eu recebo o que não, mas é do bem. E misericórdia eu não recebo o que mereço, que seria o mal. Quando essa conversa está desenrolando, bota o verso 9. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos, a Urias o Heteu feriste a espada, sua mulher tomasse por mulher, e mataste com a espada dos filhos de Amon. Verso 10. Agora, pois, não se apartará jamais a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher do Urias o Heteu para a tua. Olha o verso 11. Assim diz o Senhor: suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, tomarei as suas mulheres perante os teus olhos, darei ao teu próximo, o qual se deitará com as suas mulheres perante o sol. Vamos embora. Porque tu o fizeste mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o. Então disse Davi: pequei contra o Senhor. E disse Natan: também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Olha para mim, que brincadeira é essa? Ao desenrolar da conversa, Deus fala com Davi: Davi, eu tenho um problema com isso. Você é meu servo. E qual é o problema de você ser meu servo? O problema de você ser meu servo, Davi, é que o meu nome está arrolado com o teu. E sabe o que está acontecendo, Davi? Todo mundo sabe que você pegou Batseba. Todo mundo sabe que você mandou matar Urias. E sabe o que é pior, Davi? Está todo mundo falando mal de mim por tua causa. E se você, Davi, não preza pelo seu nome, eu prezo pelo meu. Então isso não vai ficar assim, não. Você consegue entender a responsabilidade que você carrega e que eu carrego? Você quer viver uma vida bagunçada? Tá bom, você tem todo o direito, a vida é sua. Agora você não pode falar que você pertence a Deus. Diga que gosta dele, que acha dele legalzinho, que de vez em quando você vem na igreja, tá certo? Que você dá uma ofertinha. Mas por favor, se você quer viver uma vida bagunçada, cuidado com o que você faz. Porque Davi disse: eu pequei. E Deus disse: tá bom, já assumiu. Aquele que confessa alcança misericórdia. Mas eu vou te avisar uma coisa, Davi: você não vai morrer. E como você mesmo disse, deveria morrer. Mas vamos fazer o seguinte: a espada jamais vai se apartar da tua casa, Davi. Escuta o que eu vou te dizer. Um filho teu vai mandar matar o outro irmão. Salomão manda matar Adonias. Absalão, seu filho, vai montar uma tenda no meio do arraial e vai se deitar com todas as suas mulheres.
vai humilhar você. Qual é o problema disso? O problema dessa situação é que Deus perdoa o pecado, mas o efeito dele, ele vai vir sobre nós. E se você, como é que eu vou explicar? Vou usar esse termo, não dá para, eu ia dizer se você é homem, mas não é isso. Se você tem coragem de fazer algo de errado, por favor, também tenha coragem de ser digno de colher tudo que fez. Porque Deus não está brincando e nós não estamos brincando de ser crente. Se você pensa que é só você que está em guerra, aqui está todo mundo em guerra. Aqui está todo mundo lutando para progredir, para vencer. Os campos de batalha mudam. Eu não sei o que você enfrenta, mas nós precisamos nos fortalecer. Davi escuta tudo isso. Bota o verso 15. Então Natan foi para sua casa. Natan despejou e virou as costas e foi para casa. Então o Senhor feriu a criança que Batseba, dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E Davi então agora vai orar. 7 dias sem tomar banho, sem comer, orando pela criança. Davi é um homem forte, é um homem valente, um homem de Deus. Está aprendendo as lições da vida. Então deixa eu falar uma coisa para você. Evite cometer erros, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele vai ter que colher. Então cuidado com o que você faz com a sua mulher. Cuidado com o que você faz com os seus filhos. Cuidado com o que você faz com o seu marido. Cuidado com o que você faz com o seu dinheiro. Cuidado com o que você faz com a sua saúde. Cuidado com o que você faz com os seus pais. Cuidado com o que você faz com a sua fé. Cuidado com o que você faz com a sua reputação. Cuidado com o que você faz, porque Deus te perdoa, mas os efeitos você vai ter que lidar com isso. E pelo menos seja forte para colher, porque ele diz: pequei. Mas olha, verso 12, 15, vamos pegar esse, só para você ter noção, ó. Buscou Davi a Deus, a criança, jejuou Davi, entrou, passou a noite prostrado em terra. Verso 17, vamos lá. Então os anciãos da casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e nem comeu com eles. Mas ao 7º dia, verso seguinte, sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. 7 dias depois, o garoto morreu. Davi está orando para ele não morrer. Davi está pedindo a Deus para ele não morrer, mas ele morreu. Davi era um homem de Deus, sim ou não? Venceu o leão, o urso, Golias, viu Saul morrer, mas perdeu a batalha para Batseba. Agora ele tem a vergonha, a humilhação. Precisava ter? Não precisava. Precisava viver isso? Não precisava. Você precisava passar essa humilhação? Não precisava. Deus não tem nenhum interesse de te ver humilhado. Não tem. Quem tem interesse de ver você humilhado, de cabeça baixa, esse é Satanás. Ver você envergonhado, envergonhar sua casa, envergonhar seu casamento, envergonhar seu nome. Todo mundo lá fora fala bem de você, menos os seus. Você parece Naamã, montado no cavalo, passando e todo mundo te ovacionando, gritando: olha o grande general, a Síria dorme tranquila porque Naamã é o nosso protetor. Mas quando ele chegava em casa, que tirava seu elmo, que tirava sua armadura, a lepra aparecia. Porque está assim de gente que é extraordinário na igreja, no trabalho, no boteco, mas em casa não tem um mínimo de reputação. Não é seu nome só que está em jogo, é o nome do Senhor dos exércitos. Então nós precisamos lembrar a quem nós representamos. Mas eu gosto de Davi porque ele é macho. Olha o que ele fez, verso 20. O filho dele está morto, sim ou não? Ele ficou prostrado ou se levantou? Quem é o culpado do filho dele ter morrido? Ele ficou prostrado ou se levantou? Então eu não sei o que aconteceu com você, meu filho. Se você tem culpa, se você não tem, se você fez certo, se você fez errado, eu vou te falar uma coisa: não fique prostrado, se levante, porque Deus é contigo. Se o que você fez não te matou, ainda dá tempo. Vai ter que colher o que plantou. Davi se levantou da terra, tem quantos dias que ele não tomou banho? Então o cara se lavou logo, para tirar aquela nhaca dos 7 dias. E fez o quê? Se ungiu, passou logo um perfumão. E fez o quê? Trocou de... Estava com veste de saco, agora o menino morreu. Entrou na casa do Senhor e ele agradeceu a Deus porque o filho morreu? Sim ou não? Não! Ele pediu a Deus para o filho não morrer? Agora não! O que ele fez? Ele foi adorar. Ele está dizendo: meu filho está morto, mas eu ainda sou teu servo. Essa batalha que eu perdi não vai destruir a minha vida. Você está entendendo? Não permita que o inimigo te envergonhe. Você pode ter cometido erros, você pode ter falhado, você vai ter que lidar com essa falha, com esses erros, mas não deixe o diabo vencer você, porque você é um filho de Deus. Levanta essa cabeça sua. Não era prioridade, mas era importante. Prioridade vem primeiro que importância. Entendeu? Pastor, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Isso é importante. Mas você sabe o que é prioridade? Então Jesus ama a postura de Marta, a postura da adoração, o serviço de Marta, a adoração de Maria e a amizade de Lázaro. Eu gosto dessa sequência. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no verso 38, nos diz assim: e aconteceu que indo eles de caminho,
entrou Jesus numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Vamos olhar esse texto, pois Jesus está passando ou entrando em Betânia, uma pequena aldeia naquela época. E quando Jesus passa por Betânia, uma mulher moradora de Betânia resolve receber Jesus em sua casa. Marta provavelmente já sabia quem ele era. Jesus já estava há alguns anos na caminhada. Então, ele já era alguém reconhecido, famoso, com notoriedade. E provavelmente isso também atraiu a atenção de Marta. Receber Jesus na casa dela daria a ela, ou iria conferir à sua família, a postura de manter bons relacionamentos, de ser alguém bem conectada. Não havia nenhuma necessidade de Marta fazer isso. Jesus estava passando, mas ela viu a oportunidade de levá-lo para sua casa. Parece que é uma boa coisa. Parece que vai ser muito legal. Parece que vai ser muito divertido. Parece que vai ser uma grande bênção, mas Marta não tem a mínima noção de quanto isso vai lhe custar. Porque Adão e Eva também não tinham noção de qual era o preço do paraíso. Porque Davi não tinha noção de qual preço seria ser um homem de Deus. Entrar e vencer Jericó era muito legal, mas Acã não sabia, até então, qual era o preço de obedecer a Deus naquele momento. Às vezes as pessoas não têm a dimensão de quanto custa. Receber Jesus, levar Jesus para a sua vida parece que é barato. Parece que dá para qualquer pessoa fazê-lo. Mas quando as pessoas começam a descobrir o quanto custa, me parece que isso fica caro demais para elas. Se você não sabe, se ainda não dá para você, eu te dou um conselho. A Bíblia diz, se não consegue pagar, não vote. Se você consegue entender o quanto vai custar para você manter seus negócios na linha, certo? Se livrar muitas vezes de vícios, de comportamento, abandonar determinados vestimentos, vocabulários. Então, se você não sabe se dá para pagar o preço de servir ao Senhor, vá mais devagar. Porque ao invés do nome dele não ser glorificado através da sua vida, o nome dele vai ser envergonhado por sua vida. Marta está com um problema. Porque ela acaba de receber na sua casa 12 homens, com Jesus 13, com Lázaro 14. Então, ela descobre que aquilo é pesado demais para ela. Então, Marta começa a notar algumas coisas. E preste atenção, capítulo 10, verso 40. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços. Tinha muitos serviços, sim ou não? Porque tinham quantos homens? Então é perfeitamente normal que tivesse muito trabalho. Marta agora está descobrindo o quão trabalhoso é chamar Jesus. O quão trabalhoso era tê-lo na sua vida. Não é simples. É algo que a gente precisa entender. Marta então está distraída. Muito serviço, é muita coisa, é muita gente para servir, é muita comida para colocar na mesa. Marta, e eu te pergunto uma coisa. Marta está fazendo algo importante, sim ou não? Sim. A comida tinha que ser servida? Ela chamou os caras para comer, tem que ter comida, sim ou não? Sim. Mas Marta vai descobrir algo. Ao tentar arrumar tudo, a colocar tudo à mesa, a atender com aquilo que era importante, presta atenção, importante, não é supérfluo, era importante, não era prioridade, mas era importante. Prioridade vem primeiro que importância, entendeu? Ah, pastor, mas eu faço isso, eu faço aquilo, isso é importante, mas você sabe o que é prioridade? Marta não está sabendo. Porque Marta não sabe nada de Jesus. Marta achou que era legalzinho ter Jesus. Era só isso. Quando ela convida, ela descobre que com ele vão seus discípulos. Com ele vão seus valores. Com eles vão seus conceitos. Você está entendendo? Não, mas eu não quero os conceitos, então não dá. Não dá para ter Jesus de verdade e não ter os princípios. Você tem todo o direito de descobrir que não dá para você pagar o preço de viver com ele, de obedecer. Marta está descobrindo isso. Está pesado demais e ela está distraída. Certo o quê? Porque ela está envolvida. Marta não é relaxada. A distração de Marta. Não, Marta está focada. Focada na comida, na mesa, no que vai servir, certo? Em colocar a água para eles se banharem. Marta está preocupada com todos esses recursos e isso é importantíssimo. Mas Marta não sabe nada de quem está na casa dela. E quando ela se depara com essa situação, ela localiza sua irmã Maria, que está sentada junto com os homens. Marta chega à conclusão: se Maria vier me ajudar a servir, o serviço divide para as duas. Se Maria parar de ficar sentada lá,
e vir aqui me ajudar, eu consigo, eu dou conta. Marta não está errada, ela está preocupada com a comida. O que ela não sabe é que para o convidado que ela recebeu na casa dela, tem algo mais importante, que é a comida. Porque Marta não sabe nada de Jesus. Então, se você não sabe nada sobre Jesus, você pode achar que a sua oferta alta pode conferir a você autoridade para cometer determinados pecados. Que a casa que você mora, que a roupa que você tem, que o grau de intelectualidade que você representa. Marta começa a lidar com valores que não é da casa, é do visitante. E agora Jesus. Então ela olha para aquela situação e ela está olhando para Maria e ela, na cabeça dela cara, como é que Maria me deixa aqui sozinha? Não, Maria tem que vir, Maria tem que mudar. Então ela vai até Jesus. Aproximando-se disse, Senhor, ela está falando com Jesus, não se te dá que a minha irmã me deixe de servir só, diz-lhe que me ajude. Marta está dizendo, Jesus, o senhor não está vendo a postura de Maria? Pelo amor de Deus, fala com Maria para vir me ajudar. Maria tem que mudar, porque quem está certo aqui sou eu. A gente precisa servir. Só que ela não espera. Porque é assim no casamento, onde a Marta acha que sempre a Maria tem que mudar, onde o marido acha que é a esposa que tem que mudar, os pais acham que quem tem que mudar são os filhos acham que quem tem que mudar é o pastor, são os pais, o pastor acha que tem que mudar é a igreja acha que quem tem que mudar é o pastor, é assim, é isso, porque quem tem que mudar são os outros, não somos nós sempre somos Marta, isso somos nós, Marta, Maria, levanta e vem me ajudar. Muda Maria. Só que a casa de Marta virou a casa de Deus. Quando ela recebe Jesus, os valores dele vai para a casa dela. Então é por isso que ela entende que naquele momento ele é a maior autoridade na casa dela. Por isso que ela não fala com Maria, por isso que ela não fala com Lázaro, ela fala com Jesus. Manda minha irmã, o senhor não está vendo que minha irmã me deixou servir sozinha? Ela tem que mudar, levantar e me servir, ou me ajudar a servir. Verso 41, Jesus falou, Marta, preste atenção, filho. Olha só, o que você está fazendo é importante. A gente vai comer, a comida tem que ser feita, mas tem algo que é mais importante que a comida, para mim, não para você. Para Marta, a comida é mais importante que a palavra e o ensinamento, sim ou não? Mas ela convidou quem para ir na casa dela? Então os valores de quem está prevalecendo naquele momento, de Marta ou de Jesus? Então Jesus começa a explicar a ela, Marta, peraí, deixa eu te explicar uma coisa. A Maria está certa. Então se Maria está certa, quem é que tem que mudar? Marta, entendeu? Porque Jesus disse, Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Jesus não está desprezando o que Marta está fazendo. Jesus só está dizendo para Marta que para ele sentar e oferecer total atenção, se livrando de tudo aquilo que pode roubar a sua atenção, naquele momento é prioridade. Quando terminou, o que a gente faz? Aí então nós vamos comer, Maria levanta, vai te ajudar a servir, dá até para um de nós te dar uma ajudinha. Mas por que Marta está enfrentando isso? Porque Jesus é novidade para ela. Ela nunca recebeu Jesus na casa dela, entendeu? Então também não dá para andar com Jesus e ter qualquer tipo de vida. Marta está descobrindo isso. Então quem tem que mudar somos nós. E a igreja que está careta demais, certo? E a Bíblia que está ultrapassada demais, não, descobre se dá para pagar, cara. Deu para pagar? Tá certo. Não deu, não deu. É assim que funciona. Antes de tomar a decisão, vai devagar. Marta agora, ela está descobrindo isso. Jesus falou para ela, não vou tirar Maria daqui, porque o lugar de se estar agora, Marta, é aqui. Depois que nós resolvermos aqui, nós vamos para aí, porque esses são seus valores, esses são seus princípios, essa é a sua maneira de viver, e eu te respeito. Me parece que as coisas se ajustaram. Mas o capítulo 11, o verso 3, vamos para a próxima etapa desse relacionamento intenso. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Preste atenção, Lázaro adoeceu. Marta e Maria estão preocupadas, tentando resolver com aquilo que tem. Quando elas descobrem que o que tem não é suficiente para resolver, ela manda chamar Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o que foi na minha casa. Então,
foram chamar Jesus. Qual é o problema? O problema é que Jesus não veio. O problema é que Marta está notando que esse modelo de relacionamento é um modelo onde ela só oferece e não recebe. Quando foi para comer, Jesus foi. Quando Marta não entendeu direito e foi repreendida, provavelmente ela sentou para ouvir. Marta está descobrindo que ela está oferecendo muito para esse relacionamento. E não tem problema. O problema é quando a mão vai trocar. Então, cadê Jesus? Jesus não vem. Mas Marta nunca disse que recebeu Jesus na casa dela para fazer uma troca. Pelo menos não é isso no primeiro encontro. Se Marta estava com essa expectativa, essa era a expectativa dela. Ela manda chamar Jesus e Jesus não vem. E não vem para orar por Lázaro enquanto está doente. Não vem no velório do Lázaro. Não vem no enterro do Lázaro. Não vem. Pronto, está certo. Sepultou Marta, ou Lázaro, e está tudo bem. Vida que segue, não é Marta? Vida que segue, não é Marta. Ele não veio, tá bom. Mas o texto desenrola. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Disse isso aos seus discípulos, não a Marta. Marta não sabe nada do que está acontecendo. Jesus disse para os discípulos: olha, a enfermidade do Lázaro, gente, não é para a morte, tá certo? Fica tranquilo, é para que o meu nome seja por ela glorificado. Então tá bom, vai lá. Verso 5, ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã. Eu gosto dessa sequência. Ele amava a Marta, olha bem. Lázaro amigo, Maria era a mulher dos pés, mas Marta era encabeça, amava a Marta, porque Marta estava pronta para fazer, estava pronta para aprender, você está entendendo? Estava apta para enfrentar. Então Jesus ama a postura de Marta, a postura da adoração, o serviço de Marta, a adoração de Maria e a amizade de Lázaro. E o evangelista que ele vai se tornar. Verso 6, ouvindo pois que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar que estava. Os discípulos estão tranquilos, porque Jesus disse que a enfermidade não era para, então Lázaro deve estar melhorando. Mas quem é que está na outra ponta dessa corda? A Marta. E Lázaro está melhorando? E Marta está olhando. Pensa Marta olhando Lázaro. Fique aí, Lázaro. Segura na mão de Deus, mas não vai. Segura, que ele vem. Não segurou. Lázaro morreu. Verso 7. Depois disso ele diz o que os discípulos? Vamos outra vez para a Judéia. Vamos lá. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar. E nós vamos lá. Note que era perigoso. O discípulo deve estar pensando: ele não quer ir para curar o Lázaro, porque a chapa está quente. Verso 9. Jesus respondeu que não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Vamos para o verso 10. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não há isso aí. Verso, assim falou e depois disse o quê? Lázaro o quê? O nosso amigo. Mas eu vou do sono. Olha os discípulos, o que falaram? Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Está dormindo, deve ter tomado assim um remedinho, né? E está dormindo. Olha o que Jesus falou no 13. Mas Jesus dizia isso da sua? E eles, porém, cuidavam que falava do repouso do... Verso 14. Então Jesus disse o quê? Aí, rapaziada, o Lázaro morreu. Pensa a cara dos discípulos. É Jesus mentindo. Morreu. E era amigo dele e não foi, hein? Pensa o Judas pensando: é isso aí, isso aí. Eu já decidi que vou trair. Pare e pense. Mas isso tudo é o que está acontecendo aqui. Lázaro está dormindo, eu vou despertá-lo. Ah, mas se ele está dormindo, está seguro? Não, ele morreu. Mas eu vou lá. Os discípulos estão aptos para isso. Mas na outra ponta dessa corda está Marta. Jesus não apareceu na doença, no velório e no enterro. João capítulo 11, verso 39. Preste atenção. Jesus vem chegando e Marta sai ao encontro dele. Marta sai ao encontro dele. Lázaro está morto. Maria está sentada em casa. E Marta sai correndo quando alguém diz: ele está chegando. O que ele vem aqui agora? Agora, quando eu estava precisando, não veio. Agora, é isso? Isso que é consideração? Então é isso. Isso que é relacionamento para ele. Eu conheço muita gente que faz isso. Marta sai correndo, aborda Jesus no caminho e ela é dura com ele. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus também não refrescou para Marta. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, Marta, ainda que esteja morto, viverá. Ela disse, e Marta partiu para dentro, de voadora. Marta falou: eu sei que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia, mas eu queria ele vivo aqui agora. Jesus falou: vamos lá dar uma olhada.
no sepulcro. Chama Maria, porque Maria ainda continua sentada, aquela lerma. Marta corre lá e diz: Maria, Jesus falou para nós ir para o sepulcro. Marta disse assim para Jesus: Senhor, eu sei que tudo aquilo que o Senhor pedir ao Pai, ele, Marta está dizendo para Jesus: Senhor, olha só, o meu irmão morreu, a minha fé não. Meu irmão está no sepulcro, mas se o Senhor quiser ir lá em casa comer alguma coisa, dá para ir. Porque meu relacionamento com o Senhor está além das minhas perdas particulares. Nós construímos um relacionamento sério. Não é isso que eu queria, mas foi isso que aconteceu. Marta é alguém que construiu um relacionamento sólido, firme, e é assim que funciona. Vamos para o sepulcro para quê? Vamos para o sepulcro. Marta não tem a mínima noção de que Jesus vai ressuscitar Lázaro. Na cabeça dela, a ressurreição cuja qual Jesus está falando é a ressurreição do último dia. Por quê? Porque Lázaro está em processo de decomposição. O cheiro de Lázaro não é bom mais. Quando chega no sepulcro, Jesus olha para Marta e diz: Marta, manda tirar a pedra. Não fala para Maria. Manda tirar a pedra, Marta. Manda remover a pedra. Sabe o que Marta diz? Senhor, não mexe com isso não. Mexe não mexe. Tá bom? Deixa para lá. Morreu, tá ok? A partida de Lázaro não vai mudar nada no nosso relacionamento. É um preço alto que eu estou pagando, mas eu consigo pagar. Eu não estou com um relacionamento de menina com o Senhor. Aqui o papo é reto, é sério, tá bom? Não precisa mexer nisso. Jesus disse: Marta, manda tirar a pedra. Manda tirar a pedra. E Marta então diz: tire a pedra. Então tá bom, Jesus, tá bom. Tire a pedra. Jesus diz: Lázaro, saia, vem para fora. Eu imagino Marta olhando aquela situação. Os discípulos estão tranquilos. Jesus já havia dito que ia ressuscitar Lázaro. Eles sabem, Marta não. Pastor, por que os discípulos sabiam e Marta não? Porque eles tinham que saber. Eles caminhavam com Jesus e abandonaram suas vidas. Marta não. Se os discípulos começam a acreditar que Jesus não iria protegê-lo, que Jesus iria se esconder mediante a situação, isso daria problema. Já tinha gente querendo ir embora porque as coisas estavam ficando apertadas demais. Então por isso ele já foi logo: eu vou lá e vou. Porque se chega lá, o Lázaro está morto e os discípulos não sabem, ia ser um choque para eles. Então eles avisam, Jesus avisa previamente: nós vamos lá, mas eu já estou avisando a vocês, o Lázaro morreu e eu vou lá despertá-lo. Então os discípulos já estão indo sabendo que Lázaro está morto. Marta não. Marta leva o impacto. Marta manda abrir, Jesus chama Lázaro e vai para a casa deles. Quando Marta diz: não tire a pedra, Jesus, pode deixar do jeito que está, ela está dizendo: Senhor, dá para pagar. Eu consigo pagar essa conta. Meu relacionamento com o Senhor é forte o suficiente para aguentar isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão, e termino aqui. Se você acha que está pesado, se prepare. Tem tendência a ficar mais pesado. Se o seu relacionamento com Jesus, para sobreviver, ele não está preparado para enfrentar dificuldades, vem aí tempos mais desafiadores. É assim que funciona. Mas a história dessa família é fantástica. E me permita terminar com Lázaro, porque Lázaro voltou. Agora Marta já sabe como funciona. Marta agora não acusa Maria. Provavelmente quando Jesus chega, Lázaro está ressuscitado, é um momento de alegria, a casa deve estar cercada de pessoas que quer ver o homem que ressuscitou, mas não há registro de que Maria está preparando comida, não há registro de que Marta prepara alguma coisa, porque assim que Jesus chegou, provavelmente, onde está Maria e Marta? Sentada, escutando, porque agora Jesus não é mais novidade para Marta, nem para Maria, agora ela já sabe qual é o protocolo dele. O maior desafio hoje, meus irmãos, de pregar o evangelho é a vida dos crentes. Ela é o maior anti-evangelho, porque as pessoas não sabem o preço, ou se sabem, não podem. Às vezes não é que não querem não, elas não podem pagar, ficou caro demais para ela. Mas aquela família foi extraordinária, porque agora aqueles que queriam matar um vão precisar matar dois. Betânia agora se tornou um local de peregrinação. É um dos lugares que eu mais gosto de ir, porque o Lázaro atravessou a fronteira da vida, foi do outro lado. Lázaro sabe trazer notícias do que acontece do lado de lá. Pois bem, meus irmãos, por que eu acho que essa palavra tem mais a ver comigo do que com você? Porque às vezes está tão pesado para mim, às vezes fica tão pesado que eu acho não vai dar para pagar, Pai. Eu não vou conseguir pagar esse preço. Eu não vou conseguir. Eu tenho que tomar essa decisão, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser assim, eu tenho que me afastar, eu tenho que me aproximar, eu tenho que fazer, eu tenho que deixar de fazer. É isso. Mas é tão pesado para mim, Pai, que eu não pensei que fosse viver com Jesus fosse tão pesado desse jeito. E eu posso dizer, até aqui me ajudou o Senhor.